99.1 da nossa Rádio Jacobina FM, a dona do primeiríssimo lugar. E neste momento, de modo todo especial, a você que está no município de Caém. Eu tenho a grata satisfação de estarmos recebendo aqui nessa tarde calorosa de quinta-feira, naquele dia abafado em Jacobina, muitas nuvens, muito mormaço. E eu tenho a grata satisfação de estarmos recebendo aqui ele que é formado em Relações Internacionais, o Rafael Muricy. Hoje a gente vai ter que dividir assim, Muricy e Nobre, né? Porque Rafael os dois são. Mas nós vamos... No final das contas dá tudo certo. E o Rafael, filho do município de Caém, ontem eu recebi essa informação, né, de um estudo que você está fazendo para a gente tentar fazer essa correlação de Caém e Caém, né? Caém Anselmo da Fonseca com Caém lá no país europeu que é a França. Rafael, seja bem-vindo, Rafael Muricy, à Rádio Jacobina FM nessa tarde de quinta-feira. Uma satisfação, Cleiton, satisfação também o xará Rafael, cumprimentar aí, aproveitando a audiência, especialmente o querido município de Caém. Me conte uma coisa, o que é que lhe despertou a estudar essa correlação? E de fato, existe ou não existe? Porque nós estamos falando de um período em que Caém certamente pertencia ao município de Jacobina. E Jacobina, poucas pessoas sabem disso, mas Jacobina também tem uma relação de famílias oriundas da França. A exemplo da família Pires, né? Francisco Rocha Pires. Pires é um sobrenome francês, né? Não é um sobrenome português. Sim. Que correlação é essa existente entre o município de Caém, na Bahia, com Caém na França? Bem, é uma pergunta pertinente. Eu começo objetivamente dizendo que sim, que existe a relação. Caém, a gente está falando de uma história que remete a mais de 100 anos atrás. Ou seja, Caém praticamente não existia, a não ser pequenos sítios, sobretudo o sítio do Papagaio, que é um sítio que até hoje era um sítio, vamos dizer, que tinha como proprietária Ana Rosa, né, que é tida como a fundadora de Caém, porque ela possuía um sítio ali logo atrás da igreja matriz. Sim. E a partir daí a vila, o município se desenvolveu. No entanto, é interessante a gente lembrar que 100 anos atrás, coisas do Brasil, né? 100 anos atrás, a nossa região tinha uma linha férrea que vinha desde Senhor do Bonfim, por aquela região, até Jacobina, passando para Iaçu, o trem da Grota, né? Coisas do Brasil, né? 100 anos atrás a gente tinha uma linha férrea e hoje a gente padece desse transporte. O responsável para a instalação dessa linha férrea, sobretudo no trecho ali entre Pindobaçu e Caém, foi um engenheiro francês. Naquela época, o Brasil não tinha tantos profissionais especializados, sim, principalmente nessa questão de construção, né, de linhas ferroviárias. A Europa já tinha uma expertise nisso. Então, o engenheiro Henri de Bouteille chegou na região e começou a traçar esse projeto. A pesquisa ainda está em formação, ainda está em execução, então a gente não tem detalhes. Até porque, por se tratar de um tempo longo, um percurso longo, na sociedade cainense, esse assunto, vamos dizer, vive parcialmente adormecido. A gente vê pessoas mais velhas, anciãos da cidade ainda falar, inclusive testemunhar que conheceram Henri de Bouteille, a sua esposa, Marthe de Bouteille. No entanto, é um assunto que muitos jovens, inclusive pessoas da minha geração, não têm conhecimento. Sim, Rafa. Eu fui dar uma pesquisada, até porque a gente precisa ter certa propriedade para poder conversar com alguém como você, alguém que já tem uma experiência, alguém que estuda a história de Caém. E eu vi que esse engenheiro, como é o nome dele? Henri de Bouteille. Ele quis homenagear a esposa, certo? E a esposa, Cleito, era de uma cidade chamada Caen, eu não sei como é a pronúncia, que pertence à região da Normandia, no país francês. Norte da França. Isso.
O que eu quero lhe perguntar é o seguinte, qual era o respaldo dele a nível de sociedade? Porque alguém que chega, Cleito, a ponto de dizer, não, o nome dessa localidade vai ser Caém, em homenagem à cidade que minha esposa nasceu, é alguém que chegou e que conseguiu ter certa relevância a nível de sociedade. Como foi que ele foi conquistando o coração desses moradores? Bem, como eu falei anteriormente, poucos moradores existiam aí nessa época. Então, a história ainda não vamos dizer, não está completa, né? Porque esse projeto visa justamente isso. Dar uma integralidade à história que é muito falada no boca a boca, principalmente no município de Caém. Agora, sua pergunta, Rafael, ela é interessante por quê? Porque surge algumas histórias em paralelo nessa pesquisa que a gente vem fazendo já há algum ano. Sim. Eu faço parte de um grupo chamado NFC em Caém. E esse grupo é vamos dizer, um think tank, é um grupo que discute Caém, um grupo de jovens que discute a realidade de Caém, o seu passado e também as projeções para o futuro. E entre as pautas que a gente sempre discutiu foi esse assunto, porque a gente acha necessário, sempre achou necessário, reconectar Caém com suas origens. Saber de onde ele veio, por que isso. Caém não é uma palavra em português, ninguém conhece. Então, de onde veio essa palavra? Quantas vezes eu, como caenense, nesse mundão aí, já fui perguntado, por que Caém? Caém, que palavra é essa? Como é que se fala? Então aí já vai a primeira questão. Até porque é Caém com M aqui e lá é Caém isso. Com N no final. Originalmente, Cleito, quando Caém foi emancipado, era foi Caém com também. N. Tanto que quem nasce em Caém é caenense. Exatamente. Não é caemense. Exatamente. Então, por que isso acontece? Por causa da pronúncia. Enfim, Caém, C-A-N, sem acento, terminando com N, dificultava a pronúncia dos brasileiros, das pessoas que daqui são. Então, com o tempo, a escrita foi se aperfeiçoando até chegar em Caém para equilibrar com a pronúncia, como a gente fala. Então, continuando a sua resposta, Rafael, há uma história que a gente vem averiguando aí, inclusive com alguns parentes de Henri de Bouteilles na França, netos, bisnetos. A gente está em contato com Françoise, que é uma bisneta de Henri de Bouteilles. Encontramos ela através da prefeitura de Caen, na França, e ela está construindo uma árvore genealógica, ou seja, ela não conheceu Henri de Bouteilles, mas na árvore genealógica dela consta Henri de Bouteilles. Então ela é uma pessoa-chave para a nossa pesquisa, para a gente conversar e debruçar um pouco mais sobre esse assunto. Ou seja, ele morou na região, trabalhou na região, mas ele retornou à França. Retornou à França. E ele era uma pessoa muito desenvolta. O que é que acontece? Ele, naturalmente, vindo a Caém, ele estava encarregado dessa linha férrea, só que alguns dizem, isso a gente não tem confirmado ainda, que a estação de Caém, ela não estava no projeto original. Por quê? Porque em Caém não tinha praticamente nada. Ora, se não tem praticamente nada, não tem uma vila com muitos moradores, não tem sentido construir uma estação ali. Só que Henri de Bouteilles provavelmente se encantou pela região. Caém, para quem não conhece, ela está no pé realmente da Serra das Jacobinas. Sim. De um lado desce o rio. Que começa em Pindobaçu. Exatamente. De um lado desce o rio, que era o Rio da Prata, que depois disso foi denominado Rio Caém. E de outro desce o Rio Charneca. São dois rios, duas linhas d'água que descem e se encontram logo na frente. Então ele se encantou por esse lugar e disse, não, eu vou construir uma estação aqui e vou convidar a minha futura esposa para vir morar aqui. Só que a futura esposa, como você disse, não temos confirmado ainda. No dito popular, ela era de Caen, na França, de Caen. Mas, segundo os registros de nascimento dela, que a gente teve acesso, através dessa árvore genealógica, ela não é de Caen. Mas aí a gente vem a pergunta, e por que o nome de Caen? Por que ele colocou o nome de Caen, se tão pouco ele, ainda que fosse da Normandia, ou seja, daquela região onde engloba Caen, ele não era de Caen. Então, a história que a gente está aí encaixando é o seguinte, ele casou, segundo os documentos que a gente encontrou, na Bahia. Ou seja, ele e Marta de Bouteilles casaram na Bahia. Não sabemos ainda se foi em Caen. Caém não tinha um fórum, não tinha, mas não sabemos se a comarca deveria ser Jacobina, deveria ser Jacobina, mas a gente não tem um registro da cidade que eles casaram. Aí teria que fazer uma busca. Exatamente. Não sei se tudo em Jacobina já está digitalizado. Não, e na certidão de casamento, se existe, deve constar o município. Sim. No entanto, indo mais além, segundo o que consta, Marta de Bouteilles, uma europeia, um clima um pouco mais ameno, não queria vir para os trópicos. Meu amor, você tá aí trabalhando, quando você terminar, volte e a gente casa aqui. E ele não, encontrou um paraíso. Se você gosta de Caém,
você vai vir para Caen do Brasil. Então aí ele se inspirou, e olha o que ele fez. Ele construiu a estação, colocou o nome de Caen, construiu a casa dele em frente à estação e comprou terras na região. Sobretudo, terras na serra, onde tinha manganês. Ainda tem a estação? Tem a estação virou um centro cultural. Onde é que fica a estação? Fica logo atrás. Se você passa na pista em Caen e você olhar para o horizonte, você vai ver um prédio histórico ali, a estação. A estação é subutilizada hoje, né? A gente já fez alguns movimentos. Fica naquela região ali... É na região central da cidade ou na região mais alto, acima? Atrás. Onde ficava a antiga Rua da Palha? Exatamente. A Rua da Palha é fruto da estação. Sim. Porque quando a estação foi desativada... A Rua da Palha, na verdade, iniciou através de trabalhadores da linha férrea. Então foram construindo ali pequenas cabanas, lugares para se acomodar, já que o chefe, né, o francês, fez uma casa ali, então começou uma povoação. Essa povoação foi se evoluindo naturalmente. Isso a gente está falando do século 1910, 1920. Ele casa, segundo os registros, em 1919, na Bahia. E a estação é inaugurada na mesma data, 1919. Após a inauguração da estação, o município a vila começa a se desenvolver. E aí já sendo chamada de Caen. Inicialmente, Sítio do Papagaio, que era o sítio referência da região de Ana Rosa, a nossa matriarca. No entanto, vai aumentando a povoação, pessoas, comerciantes, vão alimentando aquele lugar, até quando em 1962, Caen se emancipa de Jacobina e vira Caen. Logo depois, um movimento, né, sobretudo da ditadura militar, para mudar o nome de Caen para o nome que você falou. Anselmo da Fonseca. E não pegou, naturalmente, porque nunca pegou. Ainda bem, né? Ainda Com bem. todo respeito, Anselmo da Fonseca. Isso é muito remoto. A gente vai encontrar isso em alguns mapas. Eu me recordo que eu descobri isso na década de 90, ali em 96, 97, porque alguns mapas ali na década de 80 ainda constava como Anselmo da Fonseca. Mas isso nunca pegou. Nunca pegou. Essa que é a grande verdade. Rafael. Muricy, eu dividi aqui, porque se eu chamar Rafael, os dois vão ficar imaginando. Me diga uma coisa. Qual o grande objetivo? O objetivo é histórico, eu sei. Mas quais são os benefícios que essa correlação pode trazer ao município de Caen? Pronto. A princípio de tudo são as memórias. O resgate das memórias. Para mim é muito injusto que um caenense nasça hoje e não saiba nem por que o nome da sua cidade chama-se Caen. Claro. Então esse é o objetivo inicial. Mas aí a gente tem outros objetivos que não são menos importantes. O segundo objetivo, apresentar Caen para Cannes, né, para sua homônima na França, e naturalmente para a França e para a Europa. Uma cidade de 10 mil, pouco mais de 10 mil habitantes, localizada no interior do Nordeste brasileiro, ser apresentada, né, a um continente, ao velho continente, na minha visão, na visão de muitos amigos e conterrâneos, não é pouca coisa. Então, já que a história se encontra, por que não apresentar a nossa pequena cidade para a França? Terceiro, reconectar as duas cidades, as duas histórias. E aí vai. Na nossa pesquisa, a gente vem contactando com o Poder Público Municipal de Cannes, da França. A gente vem contactando com a Universidade de Cannes, que é uma das referências da França, que está em Caen. Para vocês terem uma noção, essa cidade que a gente está falando na França, que inspirou o nome de Caen, completou 1000 anos no ano passado. É uma cidade de 1025. Ou seja, a gente está falando aí de Idade Média ainda. Então, é uma cidade que tem muita história, 300 mil habitantes, e naturalmente, na nossa opinião, tem muita coisa a oferecer. Então, se essa história liga esses dois povos, por que não esses dois povos se reencontrarem depois de 100 anos? E aí, a chave, que é encontrar descendentes de Henri de Bruxelles. Porque essas pessoas, possivelmente, nem sabem que essa história existe. E assim, não só Caen, mas também a própria Normandia é muito interessante para a história mundial, até porque é na Normandia que acontece o dia D, Exatamente. que marcou o início da Operação Overlord dos aliados contra Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então,
Caen é importante, a Normandia também é uma região, do ponto de vista histórico, importantíssima para o mundo. Claro, você está falando aí 6 de junho de 1945. Exatamente. É o dia que a Inglaterra... 44. Isso. É o dia que a Inglaterra diz, não, o final da guerra foi ali, porque foi a última batalha em que conseguiram entrar na França. Isso, o dia D. O dia D, decisivo. exato. Então, é uma cidade muito importante, uma região idem. Sim. E, além disso, o objetivo final, Cleiton e Rafael, dessa pesquisa é abrir novas oportunidades para Caém. Eu inclusive conversei ontem com o Dr. Cleuber Fagundes a respeito dessa história, né? Ele me enviou os áudios que você tinha conversado com ele a respeito dessa história. E eu disse, olha, é um tema importante, me interessei de imediato. Isso tem um impacto direto no turismo, né? Isso tem um impacto direto na cultura, isso pode dar um up na economia do município de Caém. E essas correlações, elas tendem de repente a se estreitar cada vez mais. Olha só como são as coisas, né? E como a história ela, às vezes se repete nas mesmas regiões. O sobrenome Pires é de origem francesa, né? E o político que teve assim a vida mais longeva na política em Jacobina foi Francisco Rocha Pires. O Parque Jacobina agora que vai ser construído é a EDF, é uma empresa francesa, né, que está chegando na região e que inclusive pode se interessar também por essa história, e não somente do ponto de vista de explorar a região com energia limpa, mas tendo outras finalidades. Mas assim, como é que tem sido o apoio do município com relação a isso? Você e Arnaldinho têm conversado nesse sentido, professores do município têm se interessado pela pauta, a Câmara de Vereadores é um instrumento importantíssimo também na busca pelo resgate dessa história. Como é que você tem visto o envolvimento do município nesse sentido? A sociedade como um todo, né, de modo geral. Antes de responder a tua pergunta, eu quero fazer um pequeno parêntese. Sim. Você citou a questão da Segunda Guerra Mundial. Henri de Bruteles, ele comprou uma faixa de terra na Serra das Jacobinas. Sim. E começou a explorar manganês através da linha férrea que ele mesmo construiu. Esse manganês ele era da Segunda Guerra Mundial. Olha aí, ó. Então, assim, inclusive o manganês da região de Caém é tido como manganês de alta qualidade. Mas voltando para a sua pergunta. Eu fui secretário, estive como secretário de Arnaldinho no início da segunda gestão dele. Sim, porque ele está na iniciou terceira. em 2021. Sim. Exato. E aí eu me recordo de foi a única vez que a gente falou sobre isso. Porque a primeira viagem dele a Brasília, né? E aí ele me convocou, secretário, por favor, gostaria que você despachar com você para saber as demandas da secretaria, para que a gente possa levar até Brasília e tal. E aí eu, né, despachei com ele, naturalmente, sobre as questões da Secretaria da Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, à época. E aí no final eu falei, prefeito, a cereja do bolo. Sou deputado Elides da Mata, uma pessoa respeitadíssima em Brasília, tem acesso. Sim. Então, explique a história de Caém e a correlação de Caém, o nome de Caém, sua fundação, tal, seus vínculos com a França, e solicite junto a ela uma audiência com a Embaixada da França no Brasil. É muito simples. Então, você vai apresentar, né, oficialmente, como autoridade do município, Caém para a França e para a Europa. Uhum. Ele, não, tudo bem e tal. Isso foi em 2021, né? A gente está em 2026 e não, até que a gente tenha notícia, até agora, isso não foi levado a cabo. Não, eu espero que a partir de agora, né, Rafael? Eu também espero. Até a partir desse momento, isso o próprio município possa enxergar, a própria sociedade caenense possa entender de que isso só faz bem ao município. O resgate histórico, ele faz bem ao município. É necessário. Eu acho que Jacobina, por exemplo, poderia também estreitar os laços com Portugal, por exemplo, não é? Já que originalmente foi a coroa portuguesa que fundou Jacobina, faz o documento de fundação, justamente dada a importância econômica de Jacobina. Para a gente é um motivo de alegria ter estado com você aqui, Rafael, e vamos marcar um outro momento para que a gente possa se debruçar cada vez mais e que isso possa se ampliar. Mas com a palavra que você deixa nas suas considerações a toda a comunidade de Caém nessa tarde. Ao meu ver, é importante que igrejas, poder público, tanto executivo quanto legislativo, é um resgate importante para o próprio governo do estado da Bahia.
É um resgate importante para a União, para o governo federal também, e eu espero que a cidade, de modo geral, ela possa estar imbuída neste propósito. Isso tem gente, isso pode trazer tanto benefício que vocês estão longe de imaginar. Exatamente. Primeiro, agradecer, né, pelo convite, Cleiton. É motivo de muita alegria estar compartilhando. Nós somos duas cidades irmãs. Sim, a cidade filha, né? Exatamente. Irmão barra filho, né? Sim. Então, a ideia é justamente essa, estreitar os laços prioritariamente com a nossa região, com o nosso Piemonte. E a partir disso, fazer laços com países de fora, de acordo com as suas relações. O que eu queria lhe falar aqui eu sou do campo das relações internacionais. Sim. Então, dos pilares da relação internacional é justamente a paradiplomacia. Paradiplomacia é o quê? É justamente a relação dos entes subnacionais, estados e municípios, com o panorama internacional. Então, eu não vejo muito isso na nossa região. Infelizmente, a maioria dos prefeitos eles não têm essa visão, e alguns até podem ter, mas eu não vejo muito ações nesse sentido. Então eu faço um apelo aqui, né, aos gestores públicos que tenham um olhar um pouco mais atento para questões fora da caixinha. Porque às vezes o prefeito só pensa em governo estadual, governo federal e não busca alternativas fora desse panorama para dar o objetivo final, que é qualidade de vida para o povo. Então, um prazer muito grande, estou sempre à disposição, e fazer um apelo final a meus conterrâneos, à comunidade cainense. Em junho agora, temos uma viagem programada para a França, para Cannes, justamente para isso, né, para conversar com algumas pessoas, visitar alguns organismos lá, estatais, da sociedade civil, enfim, para tentar concluir essa pesquisa e, quem sabe, colher frutos a partir dela. Então, conclamo aí a comunidade cainense que apoie esse projeto, que apoie essa missão, e que a gente tem muito a ganhar com isso. Um abraço grande. Maravilha!